Bom dia. Em nosso estudo de 1 João, já estamos no final de capítulo 2, no início de capítulo 3. E o título da mensagem é A Prova. A Prova. Nós já sabemos que uma prova é uma coisa que certifica que a reação à verdade é comprovado. E hoje queremos provar uma coisa. Tem muitas pessoas dizendo ser crentes, renovados, nascidos de novo, etc. hoje em dia. Mas dizer algo assim não custa nada. Mostrar que você é alguma coisa custa tudo. Tiago 2, verso 18, diz assim: Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tem pessoas querendo usar esse trecho para ensinar que as obras são necessárias para a salvação. Outros que ensinam que tem que ter boas obras para manter-se salvo. Mas o trecho não está ensinando assim. O trecho está ensinando, se não tiver as obras, mostra que tem um problema muito sério entre você e Deus. E é muito provável que nem salvação não tem. E hoje, vamos ver as provas da salvação. A verdadeira salvação é totalmente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versos 8 e 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Antes de aceitarmos Cristo como Salvador, nós somos mortos, separados de Deus. Eu nunca vi um defunto andando. Mas depois de aceitarmos Cristo como Salvador, é nossa oportunidade e obrigação andar segundo as normas daquele que nos salvou. Você deve praticar a justiça. Mas por que você deve praticar a justiça? 1 João 2, 29, 1 João capítulo 3, verso 10, mostra 3 razões. Então, mas primeiro, vamos ler o que a palavra de Deus diz. Agora em 1 João 2, começando no verso 28, fala assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede qual grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela clareza da palavra de Deus. Pedimos a tua orientação durante o nosso estudo, que cada pessoa possa entender bem a necessidade de ter uma vida que comprova a realidade da sua salvação. Abençoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos já agradecidos. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto, você deve praticar a justiça, porque todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Verso 29 fala quase exatamente isso. Para praticar a justiça, você deve ser nascido de Deus. É impossível um defunto, uma pessoa morta, viver por Deus. Não tem jeito. Então, nós temos que ter a vida para viver a vida. A palavra de Deus fala, se sabeis. Essa quer dizer saber absolutamente pela fé. Nós temos aqui nesse trecho, nós lemos que um saber em 29 e outro saber no capítulo 3, verso 5, significa saber absolutamente pela fé. Ou é baseado naquilo que já viu, já provou, já certificou e tem fé naquilo, confiança naquilo. João 14, versos 5 e seguindo, fala o seguinte: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis, ou conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostre-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Nota bem, se você sabe por conhecimento, esse é intuitivo, é uma coisa que não pode ser discutido, já viu, já foi comprovado. A evidência não permite nem discussões. Não tem jeito de negar, não tem jeito de pedir mais evidências, já tem bastante evidências. O absoluto, que Cristo, por causa do versículo 28, mostra claramente, assim, poderia dizer assim, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos confundidos por ele na sua vida. A segunda palavra que é traduzido sabeis, quer dizer saber por sua própria experiência. Quem é nascido de Deus pratica justiça. Praticar aqui significa habitualmente, ou seja, constantemente. Como
quando se pecar nos textos, está mostrando que pratica, que continua no pecado, que vamos tratar isso daqui um pouco. Praticar justiça, isso quer dizer retidão, virtude, pureza de vida, somente pode acontecer em Cristo. Até Romanos 5:1 fala o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é o plano? De passar de ser morto para a vida, de ser injusto para ser justo. É isso que queremos tratar agora. Qual é o plano? Primeiro tem que reconhecer o problema. Você peca e Cristo dá a vitória. Mas como? Paulo falou o seguinte em Romanos 7, começando no verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Primeiro, eu não posso glorificar Deus, eu não posso manter comunhão com Deus se tiver pecado na minha vida. Eu não posso glorificar Deus se eu praticar o pecado na minha vida. Mas Paulo falou que eu peco porque o pecado está dentro de mim. Eu sei o que é o pecado por causa da lei. A lei mostra o que é pecado. E mostra o pecado na minha vida e na sua vida também. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável, esse é Paulo falando, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só, por causa do pecado que está em nossas vidas, nós estamos embaixo daquele peso do pecado. Mas através do Senhor Jesus Cristo, o peso está aliviado, retirado. Mas temos que andar segundo os preceitos dele. Tem que reconhecer a solução. Você ceda para o pecado ou você ceda para o Senhor Jesus Cristo. Aí em Romanos capítulo 6, versículos 11 a 16, fala assim: assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha, o seu procedimento mostra o seu relacionamento com Deus. Não quer dizer que uma pessoa que é boa no procedimento e tudo, mas ainda não se converteu, ainda não rejeitou a sua vida pecaminosa, não rejeitou aquela autoconfiança, não rejeitou as religiões falsas e colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja uma pessoa aparentemente boa, se não se converteu, ainda está perdida e precisa ter Cristo como seu Salvador. Então, nós já descobrimos até agora, você deve praticar a justiça, porque todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Segundo ponto, você deve praticar a justiça, porque um verdadeiro filho de Deus produz justiça. Em 1 João, 3º capítulo agora, versos 3 a 7, que fala: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, motivo, por causa do amor do Pai. Porque Deus amou a gente. A gente tem que amar Deus. Porque Deus é justo para com a gente e misericordioso para com a gente. A gente tem que ser leal para Deus. E qual é o resultado? O mundo não vai nos conhecer. Porque não conhece o Pai, então não vai conhecer os filhos. A vida é diferente. Tem muitas pessoas dizendo ser crente que não querem ser diferente. Nós somos filhos, agora, no presente, se tiver Cristo como Salvador. E nós temos que ser semelhantes. Nós temos que andar segundo os seus preceitos, segundo as suas leis, e sabemos que um dia vamos ser semelhantes a Ele, porque vamos ouvir como Ele é. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Mas você pode falar comigo: mas pastor, como? Como é que eu posso ser puro? Talvez você é uma pessoa aparentemente muito boa, muito santa, muito separada do pecado. Mas você sabe os seus pensamentos, o que você é por dentro. Eu sei por mim mesmo. Por dentro eu não presto. Eu não presto. Mas eu dou graças a Deus que Ele presta. E Ele colocou bastante valor nessa raça humana para que possamos receber a salvação e viver por Ele, porque Ele nos amou. Uma pessoa salva, que nunca peca, não precisa se purificar. Mas essa não é uma realidade,
1 João, capítulo 1, verso 10, fala, se dizemos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas fala, pastor Bill, mas como é que eu tiro o pecado? Inicialmente é rejeitar o seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor. Mas continuamente tem que confessar, não para um pastor, um pregador, um líder de religioso, mas confessar para o Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão dele. Até 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer perdoar o pecado. Ele quer nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos de fazer a vontade dele, confessando os nossos pecados. A realidade é que todos pecam. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que o pecado é iniquidade, quer dizer, errar do alvo. Aquele versículo que fala, porque todos pecaram e destituídos significa falta algo. Então, vamos supor que o alvo está aqui, não pode estar assim. Então, estamos chegando, e não chega até o alvo. Essa é a nossa vida. Nós nunca podemos chegar a ser santo como Deus é santo. Então, Ele que dá a santidade para nós. Iniquidade é anomia, no grego, que significa sem lei. É aquilo que está fora da lei, é legal, ou seja, simplesmente rebeldia. Em 1 João, capítulo 3, verso 5, fala, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Verso 6, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Essa palavra pecar no sentido é permanecer no pecado, praticar o pecado, continuar no pecado. Romanos 3, versos 24 e 25 fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Quem permanece em Jesus Cristo não permanece no pecado. Não peca não é a pessoa impecável, mas uma pessoa que não pratica o pecado. A diferença entre o porco e o cordeiro é o quê? Ambos podem cair na lama, mas quem vai gostar da lama é o porco e não o cordeiro. A pessoa salva, como a pessoa que nunca aceitou Cristo como Salvador, podem cair no pecado. Mas quem vai ficar no pecado e vai gostar do pecado é quem não tem Cristo como Salvador. Romanos 6, capítulo 6, verso 16 fala, não sabeis vós a quem vos apresentares por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Segundo Pedro também fala, em capítulo 2, verso 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Você é vencido pelo pecado, você é servo do pecado. Nós que temos Cristo como Salvador, temos de manter as nossas vidas separadas do pecado. Mateus 7, 18 fala, não pode a árvore boa
dá maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Então, é ou não é? Não tem metade. Você deve praticar a justiça. Primeiro ponto foi como que foi? Porque todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. O segundo ponto foi o quê? Você deve praticar a justiça porque um verdadeiro filho de Deus produz a justiça. E o terceiro, você deve praticar a justiça porque aquele que faz a justiça, ou que não faz, a justiça é do diabo. Você deve praticar a justiça porque aquele que faça a injustiça é do diabo. Outra maneira de dizer a mesma coisa. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a seu irmão, não é de Deus. Somente tem duas famílias, ou a família do diabo ou a família de Deus. Não tem meio termo, como já falei antes. De Deus ou diabo, verso 10, fala claramente. Somente tem duas evidências, a justiça ou a injustiça, verso 9. Mostra isso. E somente tem duas maneiras, praticar a justiça ou praticar a injustiça, ou seja, a iniquidade. Verso 8 mostra o fato. Você realmente tem Cristo como seu único Salvador? Está praticando a justiça ou a injustiça? É fácil dizer que está em Cristo, mas a prova é seu procedimento. É claro que ninguém é perfeito e todos pecam, mas a diferença é a sua reação ao pecado. Ou fica no pecado, mostrando que não tem Cristo como seu Salvador, ou sai do pecado, odiando o mesmo, e assim mostra que tem Cristo. É a sua decisão. O que será? Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a mensagem, ajuda a gente realmente repudiar o pecado. Saiu do pecado. Eu sei que todos nós temos problemas enfrentando esse mal em nossas vidas. Até Paulo teve. Nós pedimos que o Senhor possa ajudar a gente realmente querer e aí depois fazer a tua vontade. Abençoe, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez. Vamos continuar nosso estudo de 1 João. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para mim. Se tiver alguém que vocês sabem que precisa de tal mensagem, que pode até mandar o link para eles, para que eles possam também beneficiar do estudo da Palavra de Deus. Então, até a próxima vez e Deus te abençoe.